A Rússia enfrenta uma crise profunda em Crimeia, e o clima de tensão está se intensificando. Putin está atordoado, temendo a perda do controle sobre a península, enquanto a Ucrânia tem desmantelado a indústria petrolífera russa. Uma atmosfera de revolta começa a se instalar entre os residentes, que sentem na pele as consequências desse descontentamento. Se estivesse acontecendo em solo russo, Putin não hesitaria em usar a força militar para sufocar qualquer sinal de insurreição. Porém, a situação em Crimeia é delicada. Os drones e mísseis ucranianos ceifam, um por um, os alvos russos, deixando a segurança militar em frangalhos. O líder russo, em um movimento desesperado, apela aos líderes europeus, exigindo um controle sobre a Ucrânia ou prometendo uma retaliação contra a OTAN. A cada momento, a situação se agrava, e neste vídeo, vamos explorar o que realmente está acontecendo em Crimeia, como a Ucrânia está complicando ainda mais as coisas para Putin, e porque o Kremlin treme de medo. O caos se instala, e a anarquia está se alastrando. As imagens nos mostram um cenário caótico. Uma crise de combustível se transforma em uma epidemia de crimes. Motoristas furtam gasolina dos carros estacionados nas ruas, ecoando os dias tumultuados da década de 1990, quando a União Soviética entrou em colapso e a máfia tomou conta do país. O desespero e a frustração das pessoas comuns, que já não aguentam mais a situação, estão levando ao surgimento do crime. Mercados negros começam a florescer, abastecendo as necessidades urgentes da população. A fila nas bombas de gasolina é um verdadeiro retrato da miséria. Metade dos postos em Crimeia não tem gasolina, e os que ainda podem fornecer, estão cobrando preços exorbitantes. Em apenas um mês, o litro do combustível subiu de 60 para 100 rublos, um claro sinal de escassez que até os meios de comunicação russos não conseguem ignorar. Eles relatam pressão na economia e o desespero da população devido à falta de combustível. O que antes era uma situação sob controle, agora reflete a crueza da realidade. Os comentários nos jornais russos registram uma alarmante falta de combustível que vem afetando várias regiões, mas Crimeia é uma das mais afetadas. Recentemente, medidas como a implementação de racionamento surgiram. Agora, cada pessoa só pode comprar combustíveis limitados, reforçando a insatisfação generalizada. Este cenário de crise está mexendo com os ânimos, até mesmo entre aqueles que antes eram apoiadores fervorosos do Kremlin. A situação econômica crítica e a pressão sobre os serviços essenciais estão moldando um novo tipo de consciência. As pessoas estão se mobilizando, compartilhando frustrações em redes sociais, e a transformação é palpável. Enquanto isso, a tensão só aumenta com os ataques ucranianos atingindo alvos estratégicos na península. Há danos à infraestrutura militar russa e a desmantelamento da capacidade defensiva só agravam ainda mais o temor que Putin tem de perder completamente o controle sobre Crimeia. Se você acha que a realidade em Crimeia pode piorar, prepare-se para o que está por vir. O que será que a resistência ucraniana pode trazer a seguir? A inquietação paira no ar, e cada dia traz novos desafios para o Kremlin. Aguarde um momento enquanto preparamos a narrativa sobre a atual situação em Crimeia, onde a crise do combustível se agrava a cada dia, afetando não apenas a economia, mas também a estabilidade do governo. Estamos prestes a explorar uma realidade onde a insatisfação se transforma em revolta, e perguntas permeiam o ar. O que realmente acontece nas ruas de Crimeia? Como a população lidará com essa crise sem precedentes? Atualmente, cerca de 50% dos postos de gasolina em Crimeia estão secos. E os que ainda possuem combustível cobram preços exorbitantes, quase ilegais. Um mês atrás, os preços do combustível na Rússia estavam em torno de 60 rublos por litro, e agora já alcançam a marca de 100 rublos. A crise de abastecimento é tão intensa que até a mídia russa não consegue mais ignorá-la. Os jornais relatam a pressão crescente sobre a economia russa, destacando a falta de gasolina. Em algumas regiões, a escassez já dura semanas. Após a proibição do governo de exportar combustíveis, a situação se transformou em surpresa geral. As empresas de petróleo, que costumavam exportar até 15% de sua produção, agora enfrentam sérios problemas de abastecimento interno. 7 meses após as restrições, o vice-primeiro-ministro Alexander Novak finalmente admitiu a falta de combustível nas regiões. As estatísticas mostram que o preço do combustível aumentou 2 vezes mais rápido que a inflação, e as bolsas de valores também sentem o impacto. As refinarias de petróleo estão sob ataques constantes de drones ucranianos, sem que a Rússia consiga fazer frente a essa crise. As evidências da falta de gasolina são inegáveis. Mas o que leva a indústria russa a ainda tentar manter a narrativa de estabilidade? A mídia russa tenta criar uma ilusão de normalidade, enquanto a população se vê em filas longas para abastecer seus veículos, sem saber se vão conseguir encher os tanques.
A atmosfera é tensa e o descontentamento cresce. Em meio a essa incerteza, será que a população começará a questionar a eficácia do governo e a necessidade de suporte à liderança de Putin? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, e a revolta é uma possibilidade que pode estar se formando. Então, o que isso significa para o futuro de Crimeia e para Putin? E a insatisfação crescente da população pode ser o empurrão necessário para mudanças radicais? Prepare-se, porque a narrativa de Crimeia e seu papel crucial na política russa ainda está em desenvolvimento, e você não vai querer perder a evolução dessa história. Já no passado recente, só quando o anterior presidente dos Estados Unidos mencionou as filas de russos em busca de gasolina, a grande imprensa da Rússia começou a admitir a existência dessas filas. Mas será que essa é a verdade completa? Nos últimos dias, surgiram diversos perfis nas redes sociais russas que supostamente trazem notícias reais do país. Porém, na verdade, muitos estão a serviço da propaganda do Kremlin. Vi um vídeo mostrando um posto de combustível sem fila alguma, onde se poderia abastecer sem restrições, usado como prova para negar a crise. Pergunto a você, será que acredita na mídia oficial que raramente mostra algum problema na Rússia, ou em um vídeo isolado que tenta esconder a dura realidade? Enquanto a situação piorava, a mídia controlada não teve escolha a não ser reportar a crise. Dentro da Crimeia, a escassez de combustível está fora de controle. Todas as regiões ocupadas, como Donetsk, Luz e especialmente a Crimeia, enfrentam uma falta muito mais grave do que no restante da Rússia. Aproximadamente metade dos postos na Crimeia estão sem gasolina. Para agravar, as autoridades russas implantaram um controle de preços. Mandam os postos reduzirem os valores e os produtores venderem a preço de prejuízo. Um retorno sombrio aos tempos soviéticos, onde tudo era racionado e controlado à força. Além disso, para piorar tudo, foi instaurado um sistema de cupons onde cada pessoa só pode comprar até 30 litros de combustível por dia. Imagine a frustração. Mesmo com permissão para adquirir 30 litros, metade dos postos não tem combustível sequer para vender essa quantidade. Esses controles autoritários não fazem nada além de sufocar a população local, que vê seus sonhos de integração à Rússia ruírem diante da realidade do desabastecimento e da repressão disfarçada. Agora, enquanto isso, várias plataformas pequenas e aplicativos rastreiam diariamente cada movimento, cada busca na internet. Seus dados pessoais são vendidos ao maior lance, correndo o risco de cair nas mãos de espiões e agentes mal-intencionados, nacionais ou estrangeiros. Os tempos de liberdade virtual parecem estar tão ameaçados quanto a própria autonomia da população da Crimeia. A pergunta que fica é, até onde o controle extremo valerá para sustentar uma política que está claramente desmoronando? E justamente quando menos se espera, uma reviravolta ou um colapso total pode acontecer, tornando tudo ainda mais imprevisível. Será que quem controla os dados pessoais vai conseguir proteger o poder, ou será essa brecha que vai derrubá-lo? A crise em Crimeia é alarmante e as autoridades tomaram medidas drásticas. Elas impuseram um controle de preços, forçando produtores e postos de gasolina a vender combustíveis com prejuízo. Um cenário que lembra os tempos da União Soviética. Uma oferta promissora para Putin, que tenta restaurar essa era complicada. No entanto, diversas pequenas plataformas estão monitorando cada movimentação dos cidadãos. Esses dados, muitas vezes, acabam nas mãos de compradores desonestos e agências estrangeiras. O que está sendo feito para proteger sua privacidade? Aqui entra a Surfshark. Esse serviço mantém seu endereço IP e histórico de busca em segurança, evitando que suas informações caiam em mãos erradas. Além disso, você pode desbloquear conteúdo em plataformas de streaming e até economizar em passagens aéreas. E o melhor, a Surfshark está oferecendo um desconto incrível. Com uma única assinatura, você protege todos os seus dispositivos. Mas a situação está piorando. Recentemente foram introduzidos cupons para compra de gasolina, limitando a cada pessoa o direito de adquirir apenas 30 litros. Uma restrição que afeta muitos, especialmente empresas. Isso está causando um descontentamento crescente entre os habitantes da Crimeia, que não estão satisfeitos com a realidade atual. Um relatório da Majulus, a maior organização dos tártaros da Crimeia, revelou que a insatisfação com Putin e suas políticas está crescendo. A escassez de combustível é apenas um dos muitos fatores que alimentam a crítica a Moscovo. Até os mais fervorosos apoiadores do Kremlin começam a se manifestar contra a situação. A gasolina, agora vendida com racionamento, tem seus preços elevados e as contas de serviços públicos dispararam. A indignação é palpável, com muitos cidadãos se unindo para debater a crise econômica que se agrava. O que acontecerá com a autoridade russa nesse contexto?
Será que esta insatisfação pode levar a novos rumos para a Crimeia e para a Rússia? É um momento crucial, onde a voz do povo pode se tornar uma força avassaladora. A insatisfação está crescendo em Crimeia. A gasolina, por exemplo, agora é vendida através de cartões de racionamento. Os preços estão subindo e as contas de serviços públicos dispararam, fazendo com que muitos residentes comecem a expressar suas desilusões publicamente. A situação econômica está se deteriorando de forma alarmante na península, e esse mal-estar não é apenas uma questão local. Até mesmo aqueles que antes apoiavam Putin estão cada vez mais céticos. A alteração no pensamento coletivo não é algo otimista, mas quando a vida se torna insuportável, a mudança de atitude pode ser um fenômeno inevitável. A Rússia está se aproximando de uma situação crítica, onde fatores sociais internos podem ser ativados. As sanções internacionais e a resistência formidável das forças armadas da Ucrânia estão criando um quadro complicado e tenso. Por questão de destaque, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, fez uma afirmação alarmante, sugerindo que a crise do combustível na Rússia poderia resultar em uma revolução. Ele alertou que enquanto a economia da Rússia é altamente dependente do petróleo, ataques constantes ucranianos a refinarias têm provocado um impacto severo. O racionamento nas bombas de gasolina se torna um símbolo da ineficácia, e observa-se o descontentamento se espalhar. À medida que os dias passam, a luta se intensifica. As forças ucranianas não estão poupando esforços e continuam a bombardear os pontos estratégicos russos em Crimeia. Desde o final de agosto, as bases de aviação e os armazéns de armas têm sido alvo de destruição contínua. A situação se agravou ainda mais ao longo de setembro, com um aumento significativo nos ataques. Agora imagine o som do estrondo das explosões, misturado ao sentimento de angústia e incerteza que paira sobre a população. Cada ataque é um lembrete de que o controle russo sobre a península está se esvaindo. E enquanto a península afunda em caos, Crimeia se vê à beira de uma revolução silenciosa. O que mais os habitantes estão dispostos a suportar? Essa luta pode levar a um ponto sem retorno. Imagine a região da Crimeia, onde a tensão está crescendo a cada dia. A situação se intensifica, e a raiva contra o governo russo liderado por Putin se torna palpável. Recentemente a Ucrânia tem destruído instalações militares russas diariamente, criando um clima de pânico e insegurança. Enquanto os cidadãos da Crimeia acumulam frustração devido à escassez de combustíveis, Putin se vê encurralado. Ele teme perder o controle da Crimeia, um território que considera estratégico. Não é apenas uma crise de combustível, é uma questão de sobrevivência política para ele. Como Putin reagirá a essa crescente revolta? Vamos explorar. Desde o final de agosto, os ataques da Ucrânia a bases de aviação e arsenais russos em solo crimeano se intensificaram. O número de operações aumentou, e a situação se tornou totalmente insustentável para as tropas russas. Recentemente, vídeos mostraram drones ucranianos destruindo 3 aeronaves russas em um único dia. A Crimeia, antes vista como um bastião russo, agora se transforma em um campo minado para os militares. Cada ataque não apenas afeta a infraestrutura, mas também a moral das tropas. Até os generais e oficiais russos estão sendo eliminados. A questão é, até quando essa pressão aumentará? Em um ataque recente, um pelotão da Guarda Nacional Russa foi completamente aniquilado. As imagens desse ataque são devastadoras. O clima de tensão e impotência se espalha entre as fileiras russas, e é claro que a situação é insuportável para o Kremlin. As reuniões secretas de diplomatas russos com seus colegas europeus revelam que Putin está alarmado. Ele teme que a organização do Tratado do Atlântico Norte esteja por trás da força dos ataques ucranianos. Na tentativa de manter sua posição, a Rússia ameaça a Europa. Se as hostilidades na Crimeia não cessarem, um conflito com a NATO será inevitável. Eles estão jogando suas cartas, tentando acuar potenciais aliados e desestabilizar a situação no continente. O que está em jogo aqui? A sobrevivência de um regime que se considera forte, mas que agora é desafiado por uma crise interna e externa. Essa revelação traz à tona uma pergunta preocupante. Até que ponto Putin está disposto a ir para evitar um colapso total? A incerteza paira no ar, e o futuro da Crimeia e do governo russo é mais incerto do que nunca. A luta pelo controle da região promete reviravoltas surpreendentes, e cabe a nós acompanhar os próximos capítulos dessa história dramática. Durante uma conversa, a equipe russa fez anotações extensivas, sugerindo que foram instruídos a fornecer um resumo detalhado a alguém numa posição superior. Esse alguém é, sem dúvida, Vladimir Putin. O ditador está profundamente preocupado com a Crimeia, devido à sua conexão histórica com a região. Se analisarmos a trajetória de Putin,
Ele saiu da presidência em 2008, mas retornou ao cargo em 2012. Acontece que na época, os russos não estavam satisfeitos com isso. No dia da sua reeleição, massivas manifestações ocorreram em Moscou, tornando-se a maior oposição que Putin já enfrentou na história do país. Oligarcas subiram ao palco para afirmar que a volta de Putin à presidência não respeitava a Constituição russa, já que não se pode ter um presidente além do limite de mandato. As avaliações de sua popularidade estavam em baixa, e a anexação da Crimeia foi a ação que reverteu esse cenário. Para ele, a anexação não foi apenas uma questão territorial, mas a decisão que catapultou sua imagem política. Em uma noite, seu índice de aprovação disparou acima de 80%. Para milhões de russos, a Crimeia era apresentada como uma parte histórica e essencial, que havia sido roubada durante o colapso soviético, agora devolvida à mãe Rússia sob um líder forte como Putin. E agora imaginemos as consequências disso se a Crimeia for perdida novamente sob sua liderança. Este é o cerne do desespero de Putin. Recentemente, tornou-se evidente que a situação está se deteriorando rapidamente. E não apenas em relação à Crimeia, mas em toda a Rússia, onde a insatisfação com o regime cresce. O que acontece quando um líder é forçado a confrontar a própria população? A revolta pode estar apenas se formando. E você, o que acha que pode ocorrer se a pressão continuar a aumentar? Este é um momento decisivo. A cada dia que passa, a situação na Crimeia se torna mais insustentável para Vladimir Putin. O ditador russo, que um dia parecia ter controle absoluto, agora enfrenta um verdadeiro pesadelo. As vozes de descontentamento que antes eram silenciadas estão se tornando cada vez mais audíveis, e o cenário é alarmante. A Crimeia, que ele uma vez reivindicou como parte da mãe Rússia, está se transformando em um campo de batalha de frustrações e raiva. Recentemente, conversas internas revelaram que a equipe russa estava preparando relatórios detalhados para Putin, evidenciando seu medo genuíno de perder a Crimeia. A região, simbolicamente importante, é vista como um bastião do poder do Kremlin. Mas a insatisfação local não para de crescer. O que era anteriormente uma anexação celebrada como um triunfo nacional agora é percebido como uma manobra desesperada. Nos meses que se seguiram à sua reeleição em 2012, Putin enfrentou sua maior oposição. As manifestações em massa em Moscou, que questionavam sua legitimidade, forçaram-no a uma estratégia audaciosa, a anexação da Crimeia. Aquela ação momentaneamente catapultou sua popularidade, mas agora esse pilar pode estar ruindo. O que acontece quando um líder sente que a base de seu poder está prestes a se desintegrar? A economia da Crimeia agora está à beira do colapso, com a escassez de combustível levando cidadãos à beira da anarquia. As críticas em relação ao governo russo estão se espalhando como um incêndio, mesmo entre aqueles que eram fervorosos apoiadores de Putin. Na mídia, a situação pode ser minimizada, mas a realidade é bem diferente. Cidades estão se tornando cenários de furtos e crimes, conforme o desespero cresce. Será que Putin conseguirá recuperar o controle antes que seja tarde demais? O centro de tudo isso parece ser a insatisfação crescente contra o regime. Inclusive, líderes internacionais como os da NATO já sinalizaram que a crise do combustível poderá culminar em revoluções. A pressão está se acumulando, e a pergunta que paira no ar é: até onde Putin irá para manter seu domínio? Como as tensões aumentam e os cidadãos lutam por sobrevivência, a Crimeia se torna um microcosmo do que está por vir. E você, o que acha que poderá acontecer se essa pressão continuar se intensificando? Este é um momento crucial que pode resultar em reviravoltas inesperadas. Prepare-se, pois a situação na Crimeia pode ser apenas o começo de algo muito maior.